Você já parou para pensar qual é o esporte mais antigo ainda praticado no mundo? Entre tantas modalidades milenares, a luta é considerada por muitos historiadores o esporte mais antigo que ainda se pratica. Correr, lançar e lutar são práticas e movimentos que a gente conhece hoje em dia e que foram desenvolvidas e atravessam gerações e continuam no nosso esporte, mas que antes eles eram usados como meio de sobrevivência dos povos antigos. Há registros de lutas em pinturas rupestres e na Grécia Antiga a modalidade já fazia parte dos antigos Olympic Games, em 708 a.C. A corrida também aparece entre as principais competições da história, presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos Antigos. Muito antes dos estágios, das regras oficiais e das transmissões de TV, a luta livre já era considerada aí um meio de sobrevivência, não era considerado um esporte. Os povos antigos utilizavam aí por meio de sobrevivência, para lutar. Então, assim, esse esporte foi desenvolvendo e é conhecido como luta livre que a gente conhece hoje em dia. E o curioso é perceber como o esporte evoluiu e se desenvolveu, ganhou federações, medalhas, regras e agora é conhecido como esporte de uma modalidade. E o que começou como uma necessidade virou uma competição. A luta então é conhecida hoje como uma luta, uma modalidade olímpica, que é muito importante, está aí empregada nos nossos Jogos Olímpicos. Então, o que era tradição atravessou civilizações para se tornar uma paixão mundial. E mais do que uma resistência do corpo, esses esportes carregam cultura, história e identidade. Em muitos casos, preservam técnicas quase ancestrais que a gente não se vê muito hoje em dia. E além da luta e da corrida, nós temos o arco e flecha, o polo, que são atividades e artes milenares que já existiam há milhares de anos e que continuam sendo praticadas e são levadas como esportes, com regras como qualquer outro. E quando a gente pratica um esporte como a luta, a gente está dando continuidade a algo que atravessa milênios, a nossa ancestralidade. E num mundo cada vez mais tecnológico, esses esportes provam que algumas práticas resistem ao tempo. Mudam os equipamentos, os cenários e as regras, mas permanece a essência da competição, que é o que importa realmente, né? E do passado para o presente, o esporte segue contando a história e o movimento de toda a nossa humanidade. E talvez esse seja o maior legado dos esportes mais antigos do mundo. Mostrar que competir, superar limites e desafiar o corpo sempre faz parte de quem nós somos. Séculos se passaram, modalidades mudaram, regras mudaram, mas algumas paixões esportivas seguem firmes desde a antiguidade. Porque no final das contas o esporte segue sendo a memória viva de toda a nossa humanidade e segue trazendo aí um desenvolvimento maravilhoso do nosso esporte.